Plantão SBT News. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal manteve para terça-feira a acariação no caso do Banco Master e, num despacho de hoje, esclareceu que o Banco Central não está na posição de investigado nesse procedimento. Para entender o que muda e como vai funcionar a dinâmica dessa acariação, a gente conversa agora mais uma vez com a analista Basília Rodrigues. Basília, o que Toffoli decidiu exatamente e por que ele fez questão de frisar que o Banco Central não é investigado? Olha, o ministro Toffoli nem mesmo aceitou embargos, tipo de recursos apresentados pelo Banco Central neste processo que está tramitando sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, por compreender que o BC, a Autoridade Monetária, não é investigado. Então, esta decisão vem esclarecer as coisas, dar aí informações sobre como cada um dos presentes na cariação que está mantida para acontecer na próxima terça-feira será tratado. Então, a gente está falando do dono do Master, o Daniel Vorcaro, também o ex-presidente do Banco de Brasília, que se chama Paulo Henrique Costa, e ainda o Ailton Aquino, diretor do Banco Central, que também estará presente nesta cariação. A decisão do ministro Dias Toffoli vem para se contrapor a diversas críticas e dúvidas de que ele estaria tratando estes três entes, Banco Master, Banco de Brasília e Banco Central, com o mesmo pé de igualdade. Na decisão curta, mas por vezes, o ministro relator diz que o Banco Central não é investigado e vem mesmo para prestar esclarecimentos que o ministro julga serem urgentes sobre este negócio que quase aconteceu, mas acabou sendo impedido por decisão do Banco Central, entre o Banco de Brasília, o BRB, e o Banco Master, que teve a sua falência decretada pelo BC. Olha que importante ouvir o que diz aqui o ministro Dias Toffoli nesta decisão. Toffoli afirma: deixo de conhecer os embargos, portanto, receber os recursos do Banco Central, posto que nem a Autoridade Central Financeira Brasileira, nem o diretor da autarquia, o Ailton Aquino, são investigados e, portanto, sujeitos das medidas já determinadas nos presentes autos. Isso era uma dúvida, já que a cariação vai acontecer na próxima terça-feira, tendo estes três protagonistas. O ministro diz, tendo em vista que o objeto da investigação tange, passa lateralmente a atuação da Autoridade Reguladora Nacional, sua participação nos depoimentos e acariações entre os investigados é de especial relevância para o esclarecimento dos fatos. E aqui deixa claro que é o dono do Banco Master e o ex-presidente do BRB que são tidos como investigados neste caso. A gente apurou, Kenzo, que estes três personagens serão ouvidos inicialmente individualmente. A sessão está marcada para a próxima terça-feira e depois que cada um for ouvido, tanto pela autoridade policial quanto pelo juiz auxiliar do gabinete de Dias Toffoli, é que começará a acariação. Então, como tem muita gente para falar, está marcado para terça-feira, mas não está descartado um complemento na quarta-feira. Então, inicialmente, o Ailton, o Vorcaro, o Paulo Henrique Costa vão ser ouvidos um a um e depois uma cariação entre os três. Mas agora com os pingos nos is, em que Master e BRB são tidos como investigados, os seus gestores ou ex-gestores, e o Banco Central, Autoridade Monetária, não. Vem com o peso daquele que vai trazer esclarecimentos. Integrantes ali da equipe de Dias Toffoli, informalmente, com quem eu conversei mais cedo, me disseram assim: o Banco Central vai servir para mostrar quem está mentindo entre Master e BRB. Ainda na decisão já publicizada pelo gabinete de Toffoli, o ministro diz, ressalto, ademais, que o objeto da investigação cinge-se à apuração das tratativas que orbitaram a cessão de títulos entre instituições financeiras. Ele está falando aqui da tentativa de compra pelo BRB do Banco Master. É salutar a atuação da autoridade
autoridade reguladora nacional e sua participação nos depoimentos e acariações entre os investigados, detalha o ministro. Portanto, a decisão que a gente publicou bem rapidinho ali no site do SBT News e traz para vocês aqui neste Plantão News com detalhamento, não só das informações que estão na decisão publicada para todo mundo, mas também este bastidor de que a cariação está mantida para terça-feira. 3 pessoas vão ser ouvidas, mas o Banco Central, lá representado pelo diretor Ailton Aquino, não é investigado. Obrigado, Basília, pelas informações. Eu sigo nesse assunto agora. Vamos chamar o Eduardo Gayer também, que tem apuração sobre esse caso. Gayer, quero falar com você porque o que chama atenção também e que foi bastante debatido ao longo dessa semana é que ocorre uma acariação na próxima terça-feira antes da declaração dos envolvidos, né? Antes deles fazerem parte dessa declaração, já está tendo, então, uma acariação. Normalmente, essas acariações, elas são marcadas quando as declarações das partes já foram ouvidas, o que ainda não aconteceu. Pois é, uma decisão bastante inusual do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que hoje, inclusive, reiterou, portanto, essa disposição de fazer uma acariação, colocar frente a frente um diretor do Banco Central e 2 investigados, no caso, o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central, e também o Paulo Henrique Costa, que foi presidente do Banco Central e em pleno recesso judiciário. Estamos falando de uma acariação que acontecerá na próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, no apagar das luzes do ano, portanto. Agora, importante dizer que essa decisão do ministro Dias Toffoli está causando um desconforto enorme no mercado financeiro. E hoje, o que nós vimos ao longo deste sábado foram diferentes instituições do setor vindo a público defender o Banco Central, sem citar nominalmente o ministro Dias Toffoli, sem falar nominalmente do Banco Master, mas nem precisa, porque dá para entender o que essas instituições estão querendo dizer. Então, hoje, eu tenho até uma nota lá no meu blog, na minha coluna, no site do SBT News, que entidades de peso do mercado financeiro, eu estou falando, por exemplo, da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a ABBC, a Associação Brasileira de Bancos, a ACREFI, que é a Associação Nacional das Instituições de Crédito, e a ZETA, que é a associação que representa as empresas do setor financeiro e de meios de pagamento. Essas 4 entidades emitiram uma nota conjunta em defesa do Banco Central e expondo uma preocupação que a semana inteira rolou no mercado financeiro, mas nos bastidores. Qual preocupação? De que o Supremo Tribunal Federal possa reverter a liquidação do Banco Master. Essa é só uma especulação por enquanto, uma hipótese, não tem nada apontando nesse sentido, mas já tem um medo no mercado financeiro, porque como que o Banco Central, que é a entidade responsável por isso, um órgão autônomo que faz o acompanhamento de todos os bancos, decide uma coisa e posteriormente o Supremo vai lá e eventualmente, estamos falando em caso hipotético, faz uma reversão. Antes mesmo disso acontecer, o mercado já está temeroso e é sobre isso que eu quero trazer um ponto específico da nota conjunta das entidades financeiras que fala só o seguinte, olha isso, que com a simples, vou abrir aspas, com a simples hipótese de revisão ou eventual reversão das decisões técnicas do Banco Central do Brasil, em especial daquelas que tocam o olhar do regulador para preservar a estabilidade financeira, entra-se num terreno sensível de instabilidade regulatória e operacional, gerando insegurança jurídica e comprometendo a previsibilidade das decisões e a confiança no funcionamento do mercado. Fecha aspas. Portanto, Kenzo, o que se tem é o mercado financeiro muito desconfortável com essa decisão do ministro Dias Toffoli de fazer uma acariação, os técnicos do Banco Central nos bastidores revelando também um desconforto enorme, entendendo que existe uma espécie de constrangimento aos técnicos na medida em que se coloca um diretor do Banco Central frente a frente com 2 investigados, 2 banqueiros investigados, e o ministro hoje que negou os recursos do Banco Central e dizendo não, vai ter acariação sim, porque há pontos a serem esclarecidos. É importante acompanhar o que vai acontecer aqui para frente e como o ministro Dias Toffoli, que conduz esse caso do Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal, vai se aprofundar nesse caso, porque de fato é algo muito sensível e o Banco Master tem tomado as manchetes do país, Kenzo. Exatamente. Obrigado, Gayer, pela análise e pelo aprofundamento dessa notícia.